Oi gente, tudo bom? Espero que sejam todos bem. Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, muita gente fica se perguntando, qual seria a melhor maneira de se estudar literatura para essa prova. E por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe as melhores dicas para vocês poderem se guiar aí nos seus estudos. Bora lá? Como eu falei no vídeo anterior, a literatura é a arte de escrever bem. Então, ela vai estar dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Afinal, a literatura também é uma ferramenta poderosa de comunicação, Como basicamente toda prova do Enem, o estilo é aquele contextualizado, então é necessário bastante atenção, interpretação de texto, para a gente poder fazer as conexões necessárias durante a prova. Sobre os verbos de comando das questões, aqueles que você já conhece, indique, justifique, comente. Um que é muito utilizado na prova de literatura é o verbo relacionar. Por isso é muito importante que o estudo da literatura não seja uma coisa fragmentada, que você seja capaz aí de relacionar as escolas literárias, as características dessas escolas, também com o contexto social, histórico e com os artistas da época. Além disso, vai ser muito importante também relacionar todas essas manifestações artísticas com os dias atuais. Por exemplo, será que a idealização da mulher amada, do herói e da própria nação, que são características do romantismo, um movimento literário, será que eles aconteciam só naquela época? Hoje em dia, será que eles acontecem também? E se eles acontecem hoje em dia, em quais situações que a gente pode observar essas características? Esse é um bom começo para a gente poder fazer nossas reflexões. E bom, qual é a melhor maneira de começar a conhecer essas características? Como eu falei no vídeo anterior, uma das melhores maneiras é conhecer através das obras, dos autores. Então você, lendo um livro de cada movimento, você consegue perceber essas características de forma mais evidente. Então a gente precisa ter contato com essas obras, E também ter uma visão crítica sobre elas, porque não é só pegar o livro e ler a história, entender o que o autor está querendo passar. É ir além disso, entender o contexto histórico, o que o autor pensava na época e fazer todas essas correlações. E para simplificar a vida de vocês, eu trouxe aqui 3 passos essenciais para quem quer se sair bem nessa prova. Vamos lá? O primeiro deles é conhecer bem esses movimentos culturais pelos quais a gente se guia para estudar literatura. No último vídeo eu já trouxe algumas delas, mas as conhecidas escolas literárias, elas dizem muito sobre os autores, as obras e o contexto histórico, social que acontecia na época. E é muito importante conhecer as principais obras, os principais autores e esse contexto histórico, e relacionar tudo isso. Anteriormente eu citei as principais, mas eu vou falar agora todas as escolas literárias. São 14 no total. A gente tem o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, o pré-modernismo, depois a gente tem o modernismo e depois a gente tem o pós-modernismo, que é essa literatura contemporânea até os dias de hoje. A segunda dica é: conheça os autores que marcaram a nossa literatura aqui do Brasil. É muito importante a gente conhecer esses principais autores da literatura brasileira. Quem já fez alguma prova do Enem ou já deu uma olhada sabe que são autores que sempre marcam presença nas provas. E aí é sempre bom conhecer a história de vida desse autor, o contexto histórico que ele está inserido e também as contribuições que ele teve para o movimento literário que ele está inserido. Por exemplo, José de Alencar fez uma grande contribuição para o romantismo e o Machado de Assis fez uma grande contribuição para o realismo. E aí é sempre interessante entender como que essas obras desses autores se relacionavam aí com o contexto histórico e social e também com a própria história de vida e com a visão de mundo desses autores que escreveram essas obras. A terceira dica é: desenvolva sua interpretação de texto. E aí eu me pergunto, do que adianta a gente saber de tudo isso que eu citei anteriormente, se a gente não consegue interpretar e entender bem o comando das questões, Entender o que eles estão pedindo, o que é para a gente responder. Isso é muito importante. Para responder corretamente as questões, a gente precisa entender exatamente o que essa questão está querendo nos dizer e qual a resposta que ela quer de nós. E para isso,
Claro, os exercícios, né, ajudam muito. Então treinar antes, né, fazer vários exercícios aí de literatura, né, com temas aí que já são recorrentes na prova, ajudam você a treinar essa interpretação de texto também. Outra boa forma, né, de se treinar essa interpretação de texto é conhecer todas as figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas vão estar presentes aí nas demais obras literárias, né, tanto nas em prosa quanto em poesia, e também marcam muito presença nas provas. Então entender essas figuras ajuda muito a gente a entender o texto, entender a questão, entender o que eles estão pedindo da gente, o que eles querem que a gente responda. Além disso, entender essas figuras também ajuda a gente a compreender, né, o texto, a própria obra, né? Então, se a gente não conhece direito as figuras de linguagem, às vezes a gente deixa passar algumas informações no texto que podem comprometer aí a visão geral da obra que a gente está lendo. E aí, achou essas dicas úteis? Entendendo, né, o que a gente precisa fazer, é muito mais fácil a gente dar os primeiros passos aí rumo aos nossos estudos. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário e um like pra gente. Um grande abraço e bons estudos para vocês. Até mais!